Dizem para nunca julgar um livro pela capa, mas ainda assim, é a primeira coisa que vemos em uma obra. Pôsteres e capas nos influenciam a consumir filmes, músicas e livros, e justamente por isso são tão importantes. Acompanhe com a gente os processos de criação dessas artes. A importância é muito grande de capas e de pôsteres de produções em geral, especialmente de produções audiovisuais, porque é uma transposição para uma outra mídia, né? Uma transposição a partir das mídias que tem som, que tem movimento, que, enfim, toda a parte cinematográfica, para uma mídia que vai ter uma função que é de vender, né? Uma mídia que precisa passar qual que é a ideia do filme para que o público possa se interessar, né? Muitas das minhas inspirações vêm da música, de ouvir um álbum que eu adoro e depois procurar saber mais sobre aquele artista, as outras capas de disco, os posters de shows, merchandising, como era feito. Também tenho muita referência de história em quadrinho, que é uma mídia que eu consumo desde criança, isso na adolescência evoluiu também para um quadrinho mais maduro, adulto. Grandes pintores clássicos também, acho que sempre que eu vou no museu eu me sinto renovada de olhar para trás, para essa história linda da arte e poder roubar um pouquinho de cada artista para fazer as minhas próprias composições. Os pôsteres têm essa função de contar de uma maneira conceitual e visual o que aquela produção, seja um filme, um livro ou um álbum de música, vai trazer pro comprador. O processo da criação de capas, tanto de disco quanto de livro, começa muito com uma pesquisa. E geralmente é uma pesquisa focada naquele assunto, naquele álbum, naquele romance que seja. E a partir dessa pesquisa focada, eu misturo com outros elementos da minha pesquisa pessoal, que são coisas que eu vou coletando através da minha vivência, coisas que eu vi na rua, coisas que eu acho no sebo, materiais gráficos que eu vou coletando por aí. E a partir dessa mistura eu tento entender quais são as possibilidades de chegar num resultado interessante, qual é o sentimento que eu quero passar com aquele layout, com aquela composição. Mas na comunicação em geral, a gente procura manter identidades visuais. Isso é uma ferramenta para reforçar a mensagem, né? Você viu uma mensagem, ainda que ela não seja a mesma, ela sofra adequações em relação aos diferentes tipos de mídia. Se você mantém aquela identidade, se você consegue fazer com que a pessoa que está vendo aquilo entenda que é igual a outra coisa que ela viu, então essa ligação é direta, né? Isso é fundamental, a gente sempre tenta fazer, às vezes trazendo apenas a marca, ou às vezes trazendo outras formas de conexão, né? Por exemplo, com grafismos, né? É muito comum uma comunicação da Coca-Cola, ou melhor ainda, uma campanha atual do Itaú, eles refizeram a marca e deram uma arredondadinha. Então eles não estão nem apresentando a marca, só estão apresentando aquele grafismo visual e a gente, sem nem perceber, identifica que é a empresa que está anunciando, né? Para capa de música, geralmente a equipe é maior. Geralmente tem uma equipe na produção da foto, que é super importante, que envolve a direção de arte de objetos, que envolve a direção criativa, fotógrafo, a luz, a maquiagem. E tem a outra parte que seria a pós, o tratamento dessa imagem, ou onde a gente vai chegar a partir disso, né? Então seria uma ilustração, talvez, um designer para fazer o lettering, para fazer uma composição, para deixar tudo junto, uma pessoa que pode fazer um tratamento de imagem. Ao longo desses 10 anos de carreira, que eu consigo pensar assim, eu escrevi algumas músicas, comecei a me arriscar um pouco e tal, enquadrava para mim. Eu fui amadurecendo enquanto nesse processo. Conheci uns meninos, né? São meninos, tem 18, 19 anos, são mais velhos que ele, tem 29. E eu falei pra eles, olha, eu tenho umas músicas, eu sei que vocês estão na gana de produzir e tal, vocês não querem produzir comigo?
E eles toparam. Não, então acho que esse é o momento de começar a gravar. Eu pretendo fazer lançamentos em 3 etapas. Então, primeiro single, segundo single e o EP completo no final. Então seriam 3 capas para esses 3 lançamentos, né? A primeira capa, o primeiro single, fala sobre saudade. A música chama Saudade. E ela remete ao meu primeiro relacionamento que a gente terminou. E só para contextualizar, a gente começou a namorar, era adolescente, terminou jovem adulto, então comecei com 15, terminamos com 21. E o término foi bonito, assim. A gente se deu um beijo no rosto, ela foi embora e eu percebi que ali era o término. E eu escrevi sobre isso, então foi um processo bastante curioso, porque foi com bastante ingenuidade. Eu pensei no que pode trazer a inocência, o que as pessoas se identificam como inocente. Criança. E a capa do primeiro single sou eu, criança. Tem algumas diferenças entre fazer um pôster e uma capa. Geralmente isso traduz um pouco em como a gente consome eles, né? Geralmente no mundo que a gente vive, que é muito mais digital de consumir esse tipo de produto. Na verdade, você pode pensar que pode ter diferenças e pode não ter diferenças. O pôster ele tem um conceito de ser de uma linguagem breve, né? A gente chama be brief, que seja breve. Então, você tem que ter pouca informação e você ser muito conciso na ideia, para que você consiga captar esse público que vai consumir esse pôster. Os livros precisam ter um thumb, que é uma miniatura dele nos sites ou em outros lugares da internet, que ele precisa estar super visível, mesmo tão pequeno. E o pôster ele já nasce com essa característica de ser uma peça grande que, a princípio, é para ser vista ao vivo. Então, o pôster você tem um pouco mais de liberdade com a escala dos elementos, né? Então, a tipografia pode ser grande, mas pode ter detalhes super pequenos que só quem está vendo de perto mesmo que vai entender. E o livro tem essa coisa de o título e o nome do autor serem muito legíveis mesmo numa redução pequena de miniatura de internet. A tipografia, ela pode dizer muito numa capa de um livro. Ela pode ser uma fonte onde ela remete a um período, a uma época, ou ela pode talvez traduzir alguma sensibilidade do livro. A fonte ela na verdade, o tom de voz que a gente quer conversar e não só no tamanho onde ela pode expressar um tom de voz que você pode estar falando um pouco mais alto para o leitor, mas também nas características dessa fonte. A importância do design está muito ligada a essa visão criativa que você quer para o seu projeto. Então, existem milhares ou infinitas possibilidades de como aquele produto pode ser no mundo real. Mas o designer vai ter essa visão dele e vai te ajudar a chegar num lugar que você acha também interessante, tanto comercialmente como de um lugar mais abstrato, artístico. Interessante, é o grande desafio, né? Bom, é o desafio de qualquer peça de comunicação, especialmente quando a gente observa uma comunicação que é impressa, como um cartaz ou um pôster, né? No mundo que hoje é cada vez mais digital, né? Então, a não ser que a gente esteja falando de uma publicação do pôster no âmbito digital, o desafio é fazer a pessoa parar para ver, né? A primeira grande questão. E isso envolve as ferramentas, né? As formas de fazer da comunicação visual em geral.